Alegria. Para falar de alegria, precisamos definir do que estamos falando. O mundo oferece tantas formas de alegria, felicidade, satisfação, prazer, mas quando falamos de alegria, que é consequência de Deus habitando em nossas vidas, sabemos que é algo totalmente diferente do que o mundo entende. Para entender, vamos usar as palavras alegria e felicidade. O Aurélio define alegria como um estado de satisfação extremo. Colocando numa frase, ficaria eu sou satisfeita. Felicidade é a sensação real de satisfação. Colocado na frase, ficaria eu estou satisfeita. Escutou a diferença? Existe estado permanente de coisas como eu sou Lore, eu sou mulher. Essas não são coisas que vão mudar de um dia para o outro, mas sensações ou sentimentos não são permanentes. Eu estou feliz, eu estou chateada, eu estou friorenta. Isto muda de um dia ou momento para o outro. Quando falamos que alegria é fruto ou consequência da presença de Deus, não é algo passageiro, é um estado permanente que não é dependente de eventos ou circunstâncias do seu dia a dia. Não é aquela felicidade de tirar nota boa, ganhar roupa que cai bem, ou paquerar um rapaz e ele retornar a atenção. Ter momentos de felicidade são presentes de Deus. Abra-os e aproveite-os. Mas esta alegria é uma satisfação que permite um sono profundo e pleno no meio de uma tempestade. Se ouve muito, você tem que buscar o que vai te deixar feliz. Ou, minha felicidade é o mais importante para mim. Irmãs, escute bem. Felicidade, alegria, satisfação não pode ser seu alvo. Se meu foco na vida é ser feliz, vou constantemente me encher de tudo que me dá uma sensação de felicidade momentânea. Mas nenhuma combinação de um monte de coisas que me fazem feliz resultam no fruto do Espírito de Deus, do qual estou falando. Então, entendida a diferença entre ter alegria do Espírito e estar feliz por um momento, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Nós somos filhas de Deus, resgatadas e salvas da morte espiritual e eterna. Éramos prisioneiras do pecado e Jesus comprou a nossa liberdade com o seu sangue. Jesus se sacrificou plenamente para vivermos nesta plena e completa liberdade, sem escravidão nenhuma ao pecado. Se entendemos claramente como seria nossa vida sem Cristo, do que Ele nos salvou e o que Ele preparou para a nossa vida agora e para a eternidade, podemos cantar. Satisfação é ter a Cristo, não há maior. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo. É Cristo no coração, aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Irmãs, prestem bem atenção. Nós fomos libertas para a completa liberdade. Óbvio, para que repetir a palavra? Por que esta ênfase? Ela está nos alertando para não nos deixar submeter novamente ao peso da escravidão. Mas devido a coisas do passado, traumas profundos, circunstâncias, relacionamentos ou nossa própria fraqueza, nos deixamos submeter novamente a um jugo de escravidão. Escute bem, não estou falando de pessoas que se afastaram. Estou falando de mim, de você, que continuamos fiéis ao nosso Senhor. Nossa alma está salva e direcionada à eternidade. Mas nessa vida, deixamos de viver a plena liberdade para a qual Jesus nos libertou e nos prendemos em cadeias em que temos a chave na mão. Andy Griffith é um seriado antigo americano
de um xerife e policial que trabalhavam numa cidade super pacata onde raramente havia crime. Mas havia um homem que se embriagava semanalmente e sempre que ficava bêbado ia para a estação de polícia. Lá haviam 2 cadeias. Ele sempre entrava sem assistência ou resistência, se colocava dentro da cadeia, trancava com a chave e pendurava ela na parede do lado. Era tão rotineiro que de fato era cômico. Mas quando nós nos prendemos em cadeias com a chave na mão, não é cômico, é triste. Se fomos libertas para a liberdade, Cristo quer que agora, nesta vida, vivamos livremente seu amor, alegria, paz, longanimidade, não nos escravizando àquilo que destrói nossa alegria. Quero lhes encorajar a pensar em alguns obstáculos que nos impedem de vivermos livremente a alegria que Deus quer nos dar. O primeiro obstáculo da nossa alegria é não acreditarmos ou não confiarmos completamente em Deus. Podemos crer em Cristo como Filho de Deus, ter a salvação eterna, mas ainda termos dificuldade a crer no dia a dia. O pai, da passagem que tem em Marcos 9, do 21 ao 24, disse a Jesus que ele acreditava nele, mas admitiu que precisava de ajuda para crer. Com os 2 cegos de Mateus 9, 27 a 29, Jesus explicou que os curaria de acordo com a fé deles. Este obstáculo tem sido um calo na minha fé ao longo dos anos. Tenho tido várias brigas com Jesus relacionadas a este assunto, pois sempre tive medo de acreditar em algo que talvez Deus não cumprisse. Tive que entender algo. Jesus não pede que creiamos na nossa habilidade de ter fé perfeita. Ele pede que creiamos que Ele é capaz. E entenda, nem sempre o plano de Deus é curar o nosso corpo, mas Ele sempre quer nos libertar espiritualmente. Quando cremos plenamente e confiamos em Deus, a alegria tem um solo fértil e rico para crescer. O segundo obstáculo é o orgulho, o grande eu. A gente sabe que o orgulho atrapalha demais. O complicado de orgulho é que ele se manifesta em tantas formas diferentes que às vezes nem o reconhecemos. Recusar a perdoar, me engrandecer, achar que não posso mudar. Jeremias capítulo 13, do versículo 16 ao 17, fala o seguinte: Deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda sim. Ele a transformará em densas trevas. Mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. O que isso quer nos dizer? Quer dizer que o orgulho resulta em escravidão. O orgulho é um inimigo cruel. A humildade é nossa amiga. Orgulho é fácil, é natural. A humildade existe de nós uma força sobrenatural para admitir fraquezas. Quando nos humilhamos, temos que perdoar, largar amarguras, ser grato pelo que temos, ao invés de frustrados pelo que nos falta. Na ausência de orgulho, ficamos livres para ter a alegria do Senhor. Não dá para ter os dois. O terceiro obstáculo é a idolatria. Procurar satisfação naquilo que não nos satisfaz. Isaías, capítulo 55, versículo 1 e 2 diz assim: Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. No versículo 56 do mesmo capítulo vai dizer: Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Isaías está chamando o povo para voltar-se a Deus. Nós somos sedentas
e estamos morrendo de fome. Temos uma necessidade que só Deus pode suprir. E mesmo tendo a salvação da nossa alma, procuramos nossa alegria nos satisfazer com o que está aqui no mundo. Procurar algo além de Deus para nos completar ou satisfazer é idolatria. Quando criança, eu brincava de nome, lugar, objeto, onde escolhemos uma letra e tentávamos pensar numa palavra para cada categoria que começa com essa letra. Tinha certas pessoas que eu não gostava de brincar, pois adicionavam um monte de categoria das quais eu nunca sabia nada. Eles tinham que colocar também esporte, novela, música, artista, marca de carro e modelo de carro, o que eu nunca lembrava a diferença. Ídolo pode vir em várias formas: um relacionamento, um lugar, um celular, um hábito, um conceito e etc. Temos que reconhecer o que é um ídolo em nossa vida e procurar removê-lo se queremos viver esta alegria que existe quando Deus vive em nós. O quarto ponto é a falta de oração. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, conhecemos bem. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Se eu fosse inverter esse versículo, ficaria assim: não se acalme com nada, mas em tudo, remoendo constantemente, apresente suas reclamações a todos que conhece, menos a Deus. E o ácido do seu estômago causará uma úlcera. O gasto no médico causará um infarto e irás enlouquecer. Não conversar com nosso Pai é uma receita para a ansiedade, falta de paz e ausência de alegria. Estou falando daquela oração integral, centeio, recheada de nutrição, repleta de grãos e rica para a nossa alma. Oração íntima e pessoal. Servir sem oração resulta em ressentimento e amargura. Estudar a Bíblia sem oração eliminará o entendimento e poder para viver o que aprendemos. Sofrer sem oração. Você conhece alguém que sofreu neste último ano por causa de acidente de carro, tornado, câncer, drogas, corona? O mundo não tem nada a oferecer que ajude a viver tais sofrimentos e achar a alegria incompreensível e inexplicável, irracional que Cristo derrama sobre aqueles em quem seu Espírito vive. Vidas em oração são vidas poderosas no Senhor. O quinto obstáculo é o legalismo. É quando o nosso alvo é seguir o padrão, as regras, as tradições, ao invés do Criador. Temos o exemplo dos fariseus. Quando nos preocupamos mais em fazer tudo certíssimo, mas negligenciamos nosso relacionamento com Deus. Quando usamos microscópios para analisar os outros e esquecemos de nos olharmos no espelho. Quando nossa obediência a Deus é motivada por qualquer coisa além de amor e devoção a Deus, nossa mira está deslocada e a alegria será esvaída de tudo que fizermos. Isaías 29, versículo 13, diz o seguinte: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Reconhecer esses obstáculos que impedem a alegria no Senhor nos ajuda a tirá-los e começar a viver a liberdade que Jesus quer nos dar cada dia. Creio que Deus nos mantém insatisfeitas até chegarmos a Ele e a seu plano para nos satisfazer completamente. E, irmãs, devemos ser muito gratas por isso. Que Deus possa jorrar em nós uma alegria sem explicação ou lógica, que existe independente das circunstâncias e que é resultado da sua presença sem obstáculos em nossa vida. Que Deus nos abençoe.